Oi, gente, é 4 de agosto de 2025, que privilégio, estamos aqui, nosso encontro marcado pelo canal do Aprova. Segue firme, cuidadoso, sempre muito generoso esse encontro, sempre muito democrática essa conversa, para que a gente possa entender possibilidades de interpretação para fatos que estão à nossa volta, que nos atingem direta e indiretamente, e também para que a gente possa olhar para o passado com todo respeito por aquilo que já foi construído, com a visão que podemos ter em relação ao que deu certo, ao que é aprendizado e ao que precisamos levar como bagagem produtiva para o futuro, para as nossas projeções. Então, olha só, a gente constrói cidadania, a gente constrói confortavelmente conhecimento por aqui, e quando eu digo confortavelmente, não quer dizer, pessoal, que não haja dissonância, que não haja diferentes visões sobre determinadas circunstâncias, mas é preciso sim que a gente esteja sempre muito aberto nesses tempos, nessas possibilidades, não só de construção e compartilhamento de conhecimentos via telas que tem longo alcance, que tem permanente, perene, atemporal alcance, que a gente se valha disso para nosso benefício. E a minha campanha tem sido muito forte aqui, desde o começo deste ano, para que a gente dê mais tempo de tela produtiva para todas as possibilidades de compreensão. E é por isso que eu sempre te convido para a gente conversar juntos toda semana sobre esses temas. Se você é habituê ou está passando por aqui, conhecendo agora, olha, se inscreva, ative as notificações. Tem pão quentinho ou pão fresquinho toda semana, conforme a sua metáfora. Aproveite para compartilhar com pessoas com quem você quer nutrir essas discussões. Aproveite se você está estudando, pretende estudar ou passe para alguém que esteja estudando para trabalhar da melhor maneira possível esses temas como uma viabilidade argumentativa de conhecimento em questões objetivas e discursivas. É isso, de quebra, além de a gente, entender melhor o que acontece, não necessariamente ficar satisfeito com o que acontece, mas conseguir entender, a gente também consegue se valer como ponto de partida ou como ponto de reafirmação das nossas discussões. Então vamos juntos, gente. Como eu digo, com responsabilidade, toda semana a gente tem a chance de aprender mais e sofrer menos, porque está aprendendo juntos. Olha só, nesta semana então vamos ao nosso sumário. Espero que você não tenha pulado essa parte de reflexão, porque ela é vamos dizer assim, gente, é um porto para nossa consciência em relação ao que aprendemos. Então vamos lá. Olha, no nosso sumário desta semana, eu separei aqui algumas coisas que estão fortes como discussão por aí, para que a gente possa ampliar entendimentos a respeito. Gente, temos notícia publicada em periódico científico de reconhecimento internacional, é importante que se diga, não é especulação, sobre os testes de uma vacina universal contra o câncer. É isso mesmo, vamos conversar a respeito. Teve gente que me perguntou, Cleusa, você não vai comentar a respeito do caso do show do Coldplay? Vamos falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, gente, e vamos fazer nossas associações, nossas intertextualidades que são peculiares para que você possa utilizar de maneira singular quando necessário. Vamos falar também, gente, quero aproveitar para fazer uma associação, mais ainda, mais uma vez, entre conhecimento humano, exemplo de como isso é uma ponte e de valor inestimável, e em tempos de inteligência artificial, conhecimento humano, roteiro de cinema premiado e inteligência artificial. Vamos conversar sobre isso. E não podemos deixar de mencionar também, pessoal, que nesta semana, como eu sempre digo, a gente tem que ter respeito pelos aprendizados do passado, e é muito difícil quando a gente olha nesta semana em que temos os 80 anos do lançamento das duas bombas atômicas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki,
Nós temos depoimentos de ainda sobreviventes dessa época, a gente vai fazer menção. É muito triste pensar que temos conflitos tão fortes, tão difíceis, ainda 80 anos depois desse grande conflito mundial. Vamos juntos, gente? Então, seguimos por aqui agora, passo a passo, construindo nosso entendimento sobre esses fatos. Primeiro de tudo, gente, essa possível vacina contra o câncer não é uma vacina para um câncer específico, mas ela teria, por ter a ideia de, vamos dizer assim, de trabalho com o RNA mensageiro, que foi um estudo, ou que foi um tipo de estudo muito divulgado quando da Covid-19, pessoal, então é importante que a gente olhe para isso. Mencionamos aqui, inclusive, gente que trabalhou fortemente nesses estudos e que foi vencedora de prêmio Nobel por conta de estudos com mRNA ou com o RNA mensageiro, assim chamado, né? E aí ela daria sistemas ou daria estímulos ao sistema imunológico como um todo, de maneira ampla, para trabalhar ou para combater via uma proteína específica ativada nas células cancerígenas para destruir esse, vamos dizer assim, sistema de ataque que se instala no organismo, né? Trazido pelas células cancerígenas. Bem, eu estou fazendo aqui uma descrição, gente, bem simples e de maneira muito leiga, mas é possível ver isso no link que eu deixo aí para você, justamente do passo a passo também que os especialistas, que os pesquisadores trazem relatado para nós. Esse passo a passo já está num momento muito importante da pesquisa, por isso divulgado já em periódico científico de reconhecimento internacional. Foi testado em camundongos que tinham células cancerígenas de melanoma, de um tipo bem agressivo de câncer. E foi obtido sucesso com esse intento. Portanto, deve haver, e é bom que a gente acompanhe, né, pessoal, com muita generosidade e pensamento bom para que isso seja de fato um marco significativo na mudança para melhor no combate ao câncer em seres humanos. Claro que tem todo um processo ainda para que esse experimento chegue até os testes em humanos e depois, quem sabe, havendo esse prognóstico benéfico, possa ser trazido como uma vacina popularizada ou a popularizar-se. Gente, torcemos por isso, não é mesmo? Bem, dito isso, pessoal, falamos de saúde física aí, nesse caso, pensando em questões relacionadas a doenças como câncer, né? Vamos falar um ponto importante aí de saúde de comportamento. Olha, questões como autorresponsabilidade ou terceirização emocional. Sabe que a gente escuta muito falar disso quando trabalha com a ideia de cognição, de questões de psicologia da aprendizagem, quando a gente vai falar em processos todos de escolarização, sabe? E de educação formal e do que a escola representa para o indivíduo. E em muitos casos, em muitas situações, a gente fala hoje no universo contemporâneo das relações familiares e da escola em relação à ideia de terceirização de responsabilidade ou de questões de transferência de responsabilidade mesmo das famílias para a escola, coisas que foram acontecendo socialmente. É importante, inclusive, que se reflita sobre isso, que se tenha ponto de partida para ações benéficas para todos, porque estamos começando um novo semestre letivo, né, nas escolas em todo o Brasil. E nesse ponto eu queria tocar e fazer uma correlação, pessoal, porque diz assim, tá, o que leva, por exemplo, veja só, são dois fatos e é para refletir a respeito. O primeiro é esse que viralizou, virou meme, todo mundo também veio fazendo o seu julgamento ou trazendo sua opinião sobre a questão lá da exposição daquele casal, que em tese legalmente não era um casal, num show do Coldplay, né? E as questões todas envolvendo essas estratégias, essas situações. Bem, veio a público também que o CEO exposto
nessa imagem processaria a banda por essa exposição em tese indevida. Muito bem, gente, vem questões aí de direitos de imagens, questões éticas, questões também que as pessoas às vezes não leem as letras miúdas quando compram um ingresso de show e que lá está escrito que haverá captação de imagens, então se você está lá, você está aquiescendo, você está concordando em que a sua imagem seja veiculada. Bem, dito isso, gente, as questões relacionadas aí, peraí, eu vou colocar uma questão, tá? Então, sem dizer quem é que estava fazendo a coisa errada, ou em termos de parâmetros sociais fazendo a coisa errada. E por que estou associando isso com o momento, com as questões de educação, que são importantes a gente tratar, né? Porque em muitas situações as pessoas não são ensinadas a ter autorresponsabilidade, a saber que elas estão escolhendo estar em determinado lugar. Na vida adulta, enfim, na sua vida de responsabilidades também afetivas, elas estão escolhendo. Outro caso muito emblemático e que as pessoas disseram, Cleusa não vai comentar, o tal chá de revelação de traição que uma moça fez em relação ao companheiro, e aí vieram muitas situações também de julgamento, de referências e outras questões mais. É importante que se diga também, na mesma circunstância, gente, o homem da relação, nesse caso do chá de revelação de traição, fez, ou o seu advogado, né, seu representante legal, fez um pedido de remoção dos vídeos da internet com essa exposição. E ao que, em primeira instância, o juiz negou. Quer dizer, também, pessoal, outra questão que eu coloco agora para a gente refletir, além da pergunta lá sobre a exposição no show do Coldplay, do tipo quem estava fazendo a coisa errada dentro de determinados parâmetros sociais, também tem isso. Tirar o vídeo do ar tira a responsabilidade? Então, são questões apenas para que a gente reflita e, quem sabe, melhore e ajude as pessoas a melhorarem seus comportamentos à nossa volta, sabe? Então, questões de autorresponsabilidade, terceirização emocional, né? Isso é importante, são exemplos fundamentais que a gente pode usar, inclusive, como referência argumentativa, pessoal, desde que bem elaborados, com cuidado, com capricho. Falando em bem elaborados, pessoal, em tempos de normalização de uso de inteligência artificial, coisas como, estou com um pouco de preguiça, vou apenas pedir para a inteligência artificial elaborar uma reflexão que eu precisaria elaborar. Puxa vida, gente, tem tanta gente tão inteligente falando coisas tão boas para nós, justamente por conta da tecnologia, elas estão presentes no nosso cotidiano e nós conseguimos ouvi-las e acompanhar seus raciocínios, sobre questões relacionadas a como a inteligência artificial pode nos ajudar. E eu tenho visto isso acontecer de maneira muito produtiva, fico muito contente, pessoalmente contente, profissionalmente contente, mas fico profissional e pessoalmente preocupada quando a gente normaliza o uso simples e tácito que nos desobrigue de pensar ou que nos desobrigue de fazer pontes humanas entre nós, né? Esse é um problema seríssimo e é uma das questões que eu tenho promovido como reflexão, pensando assim, nós não podemos deixar links destruírem pontes. Isso me parece assim, uma frase que é um ponto de partida ótimo para reflexões absolutas, né? Digo isso, gente, pensando numa notícia que estou compartilhando contigo, na verdade é uma notícia reflexiva, sobre a adaptação do roteiro do Poderoso Chefão. Olha só, o autor que deu origem ao filme, né, o autor do livro, chamado Mário Puzo, quando acionado pelo Francis Ford Coppola para fazer essa adaptação, ele disse, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei fazer. E foi fazer. E saiu um roteiro, gente, que foi pelo menos 2 vezes premiado com prêmios máximos. Muito bem. Agora, olha só, daqui a pouco o Mário Puzo disse, bom, peraí,
eu vou tentar descobrir um pouco mais, de maneira virtuosa também, como é que se faz um bom roteiro. E ele comprou um manual, né, que dizia assim, estratégias para adaptação de roteiros para o cinema. Qual é a surpresa dele? Como primeiro capítulo, o que tinha? O roteiro do Poderoso Chefão como exemplo. Ele era o exemplo. Por que estou dizendo isso ao falar de inteligência artificial, pessoal? Porque, quem sabe, a gente precisa ser incitado mais a confiar, a acreditar, a criar estratégias, maneiras, questões culturais, valores sociais que a gente constrói com o tempo e que não estão em nenhuma inteligência artificial. Então a gente precisa ser creditado e creditar outras pessoas a fazer isso. E olha, é possível associar nesse ponto as ideias de fortuna e virtude do Maquiavel, né? Sempre presentes, atemporais. Virtude é aquilo que a gente constrói, é de fato escrever, reescrever, pensar, repensar, escolher palavras, saber que tipo de autoria a gente investe quando escreve, quando cria alguma coisa. E também a ideia da fortuna. Obviamente, você pode dizer, Cleusa, mas o Mário Puzo tinha consigo uma super equipe e foi, inclusive, solicitado demandado, né, por nada mais, nada menos do que Francis Ford Coppola. Tudo bem, gente, é isso mesmo, mas se a gente não tiver virtude, quando a fortuna bate a porta, a gente não tem preparo, né? Ou a gente não acredita no que é possível. E digo isso como uma boa metáfora para muitas coisas, então pense nisso. Quando você disser, estou com preguiça de escrever um bilhete, vou pedir para a inteligência artificial. Pense em que tipo de alienação estamos fazendo. Vale a pena a reflexão, viu? E não precisa ficar bravo, nem chateado, nem triste. É reflexão mesmo, e às vezes reflexões nos incomodam um pouco. Falando tudo isso, pessoal, outra questão que deixei por último aqui para tratar com vocês, que é a questão dos 80 anos do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, né, por bombas atômicas pelos Estados Unidos. Eu estou deixando e compartilhando com vocês e digo assim, olha, se você não tiver tempo vendo este vídeo, se você não tiver tempo esta semana de acessar os outros links que deixei por aqui, acesse esse depoimento de um sobrevivente do bombardeio que está com 85 anos, mora em São Paulo e é um relato muito triste, pessoal, e bonito ao mesmo tempo em relação a como essa vida de resiliência foi necessária, não teve saída, não teve escolha para tanta gente. E é triste no sentido de a gente continuar ao longo dessas décadas que separam os seres humanos daquele episódio horrendo, trágico, até os dias de hoje, e a gente continuar beligerante de maneira tão triste, tão forte. Estou usando esse adjetivo repetidamente, né? Triste, 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 porque né? E é um pedido especial, então, leia esse depoimento. Ele traz para nós uma ideia de solidariedade intergeracional, que eu repito muito por aqui, uma ideia de como a gente faz para continuar quando não parece haver possibilidade de continuar e como as pessoas podem ser generosas umas com as outras. É um aprendizado, gente, para a vida mesmo. Para ler esse link que estou deixando para você de depoimento de um sobrevivente com 85 anos. Ele tinha 5 anos de idade. E o relato dele, assim, é pungente para todos nós, queridos. Um grande abraço a vocês, uma excelente semana, que a gente tenha mais notícias boas, como essa do roteiro do Poderoso Chefão e também da vacina contra o câncer, para compartilhar nas próximas semanas. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.